Pessoal, tá me ouvindo? Só precisava saber se vocês estão ouvindo. Tem um monte de gente curtindo. Os alunos estão ouvindo. Tá ouvindo sim, Patrícia. Tá aqui. Então estão ouvindo? Então tá. Então, perfeito. Então, ó, nós vamos dar início à nossa live. Agora está tudo ok. Desculpem pelo atraso, mas acontece, né? Às vezes a internet cai, a conexão acaba ficando ruim, então acaba que a gente dá uma atrasada. Mas a gente vai contar com a presença nessa live, com a presença de dois professores que são referência na Unesp, né? O professor Sidney e a professora Ana, né? Ana Marisa. Antes de eu apresentá-los, eu queria agradecer à direção da escola CETEC, pelo apoio, né? Pela gente fazer essa live. Então, eu agradeço muito a Aline, diretora da escola, a dona Noêmia, mantenedora, e agradeço toda a nossa equipe de professores e alunos que nos ajudaram, principalmente com as questões que serão discutidas aqui durante a live. Então, isso tudo vai ser para vocês. A discussão vai ser em nome de tudo que está acontecendo nessa pandemia e para ajudar todos, né, para auxiliar a todos, como que a gente deve conduzir. Então, inclusive, o nome da live é A Contribuição da Ciência no Combate à Covid-19. Então, agora eu vou apresentar. Primeiro eu vou apresentar a Ana. A Ana é a Ana Marisa Fusco Almeida. Ela é professora livre-docente na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp aqui de Araraquara. E ela trabalha no Departamento de Análises Clínicas. Tem experiência na área de micologia e microbiologia e atua principalmente no controle microbiológico, epidemiológico molecular, controle de biofármacos e xenobióticos, produção de anticorpos monoclonais e resistência molecular. Então, aqui a gente está falando com a Ana, tá? E agora eu vou apresentar o professor Sidney, só um minutinho. O professor Sidney, ele é professor titular do Instituto de Química da Unesp de Araraquara e ele atua no Departamento de Química Inorgânica. Tem ampla experiência em ciências dos materiais, espectroscopia e ensino de química. E os projetos em andamento envolvem principalmente polímeros naturais, que é com a celulose bacteriana, materiais porosos, fibras óticas e marcadores luminescentes para a medicina, dentre outros, né, que eu citei os principais. Então, se vocês quiserem falar uma boa noite para o pessoal, acho que seria interessante. E quiserem se apresentar, né, a gente poderia até começar, deixa vocês falarem boa noite, depois eu dou início para as perguntas com a Ana, tá? Aí a gente vai fazendo um bate-papo. Podemos fazer assim? Então tá, se quiserem falar boa noite, fiquem à vontade, enquanto eu coloco as questões aqui. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Ô, Ana, então, como a gente estava falando um pouquinho antes, né, de iniciar a live ao vivo, a gente estava discutindo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, e aí eu já começo a fazer as questões, que é, inclusive, uma das questões, acho que já vai até te ajudar na apresentação, que é referente de como surgiu a ideia de fazer os testes na Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Unesp. E boa noite, lógico, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu me senti realmente lisonjeada, como eu falei para vocês, porque eu sei que vocês têm muito trabalho, ainda mais com toda essa situação que está ocorrendo. Então, eu fiquei muito feliz e contente de vocês terem aceito o nosso convite, principalmente porque vai agregar muito a todos que estão assistindo. Muito obrigada mesmo, tá? Eu é que agradeço o convite, Patrícia, e é um prazer conversar com todos da CETEC, né? Estarei sempre à disposição, sempre que precisar, tá? Bom, já que você pediu para eu me apresentar, eu queria justificar o fato de eu estar aqui, né? A Patrícia fez um contato através de uma outra live, né? E eu trabalho com doenças pulmonares, então a minha área é a área de doenças pulmonares, mas eu trabalho com fungos, tá? A minha área de excelência é a infecção pulmonar, a resposta do hospedeiro às infecções pulmonares, e o que eu tenho estudado atualmente
e é o que tem financiado, né, os projetos, é a área de prospecção de moléculas antimicrobianas imunomodulatórias, para que nas infecções pulmonares tenhamos menos dano, né, e controle da infecção, claro, cura, né. Certo. E aí, como que surgiu? Então, a ideia foi por conta do seu trabalho mesmo? Surgiu a ideia de fazer os testes? Na verdade, é um grupo, né? Como eu participo, eu estou como vice-diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e, por consequência, coordeno o núcleo de atividades, né? Núcleo de apoio à comunidade, onde agrega atividades diagnósticas, né? Então, lá nós temos a unidade auxiliar da Unesp, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? E nesse ambiente nós fazemos o diagnóstico, incluindo o diagnóstico molecular, né, de várias doenças. Aquela estrutura, ela já existe há mais de 30 anos. Eu fui aluna que estagiou naquele ambiente, né? E então essa estrutura que permite essa inserção diagnóstica. Então eu tenho duas áreas de atuação: a área básica, que seria a prospecção de alvos terapêuticos, toda a resposta do hospedeiro, com foco no pulmão para infecção fúngica, mas exploramos as ferramentas diagnósticas de alta tecnologia, com base em ensaios moleculares, dentro dessa estrutura que tem uma área diagnóstica de excelência, que é o CRD, Centro de Referência Diagnóstica, que tem uma peça convenial com o Estado de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Saúde. Temos o hemonúcleo, que é uma unidade de banco de sangue e hemoterapia, que é também ligado à rede, né, Hemocentro de São Paulo. Sim. E temos também o laboratório de diagnóstico clínico. Então, com base nessa competência de diagnóstica, né, é que nós temos a inserção da nossa área, né, de infecção pulmonar no diagnóstico, utilizando como ferramenta a tecnologia diagnóstica. Então, a primeira pergunta, né, se você for conduzir, eu vou responder: ninguém teve uma ideia do nada. Nós temos uma competência instalada de 30 anos, que a cidade pouco conhece, né? Mesmo nós, Unespianos, quando eu me deparo com as pessoas, né? As pessoas falam assim: nossa, aquela estrutura tem tudo isso? Sim. Verdade, tem mesmo. Ô, Ana, e quantos testes vocês conseguem fazer para a Covid-19 por dia? Você sabe? Nós estamos capacitados, Patrícia, para 500 testes por dia, tá? Porque, na verdade, o que nós temos lá é uma competência instalada no diagnóstico molecular para AIDS, HIV, para hepatite C, hepatite B, hepatite A e outras doenças virais, tá? Essa tecnologia de diagnóstico molecular por PCR em tempo real, que seria o diagnóstico quantitativo de carga viral, ela também atende o hemonúcleo. Então, as nossas bolsas de sangue têm altíssima qualidade de controle. Então, tudo é testado, tá? Dentro do hemonúcleo, tudo é testado por essa tecnologia. E aí, então, tem também essa parte de referência diagnóstica, que usa essa tecnologia para levar para 24 cidades da regional de Araraquara, que é a DRS-3 do Ministério da Secretaria Estadual de Saúde, que Araraquara é a terceira região administrativa em saúde. Então, nós recebemos esses exames, principalmente, de 24 cidades, incluindo Araraquara, perfazendo um total de mais de 2 milhões de habitantes. Entendi. Nossa, muita coisa, né? Bastante. Isso. Quando surgiu a Covid, não foi difícil a gente adaptar. A gente só precisava da sequência molde para padronizar a reação de PCR, né? As condições de amplificação e a sequência molde do RNA. E aí a Unicamp forneceu, né? O primeiro RNA que nós tivemos acesso foi um professor da Unicamp. Ele nos mandou o RNA em uma semana. Nós padronizamos e colocamos os robôs e as máquinas para funcionar para a Covid. Então a única questão que faltava era a segurança. Entendi. Então, na verdade, o laboratório foi adequado para os testes da Covid-19 em uma semana, pelo que você está falando.
E obtivemos a credencial, né, o credenciamento do Instituto Adolfo Lutz muito rapidamente, porque já pertencíamos à rede estadual, né, através do Centro de Referência Diagnóstica. Então, foi só uma contraprova, como eles já conhecem a nossa estrutura, e estamos interligados via Sistema Federal e Estadual, de soltura de resultados, junto aos órgãos epidemiológicos. Então, assim, foi muito rápido. Na verdade, o que a gente precisava era só padronizar a reação, as condições controle e soltar as primeiras reações com contraprova junto ao Adolfo Lutz. Então, isso durou uma semana. Entendi, nossa, foi bem rápido mesmo. Sidney, deixa eu perguntar para você, aproveitando até a questão, né, que a Ana acabou de responder, eu perguntei para você como que seriam essas questões do teste, para você explicar a técnica, né, como que seria a técnica que está presente no teste, você poderia explicar para a gente? Sim, vou tentar, né? Bom, eu queria cumprimentar todos, claro, boa noite a Ana, a Patrícia, todo mundo que está ouvindo aí na rede, dizer que é um prazer estar aqui e principalmente fazer um comentário inicial, que é o que está levando a gente a estar aqui hoje, né? Então, eu acho que essa tragédia toda que a gente tem vivido, né, que eu acho que a gente vai falar bastante disso nos próximos minutos, né, esses mais de 700 mil casos, né, no Brasil, com mais de 38 mil mortes, e que a tragédia anunciada com esse retorno precipitado às atividades, né, tudo que a gente está vivendo, né, se é que a gente pode dizer que tem um lado positivo, né, é justamente o fato de a gente estar aqui agora, por exemplo, à noite, falando disso, né? Então, tudo isso vem num momento que a gente avalia como positivo um novo interesse da população por ciência, né? Então, a gente vem aí, né, no último ano, 2 anos, né, de ofensa, de crítica, de um universo horroroso que que se formou em torno da educação e ciência, né? Esse obscurantismo que tomou conta de tudo, né? De repente a gente está vendo a importância disso tudo, né? Como a Ana comentou, que as pessoas não conhecem, e você também comentou, né? Não conhecem a estrutura da Unesp. Eu não conheço. Eu não sabia dessa estrutura que a Ana tem ali no centro, no prédio da farmácia da Unesp, no centro. Então, eu acho que faz a gente, nesse momento, fazer um meia-culpa, né? E entender que a gente precisa contar para as pessoas o que a gente faz, né? A gente precisa contar para as pessoas que isso é importantíssimo, né? A Ana vai falar mais aí sobre os testes que eles fazem. Essa é uma estrutura caríssima, né? Os testes são muito caros, impossíveis de serem mantidos por uma estrutura privada, né? Tanto a estrutura como a universidade como um todo, é impossível de ser mantida por uma estrutura privada, né? Então, a importância do dinheiro público, do SUS, né? O SUS que vem levando pancada de todo lado, é uma estrutura imensa, única no mundo, que esse momento fez a gente entender, pelo menos a maior parte das pessoas, né? Entender que ele precisa ser defendido, né? Como é que a gente ia fazer se não tivesse o SUS? Né? Como que a Ana vai fazer as análises dela se não tiver a retaguarda de um SUS, né, pagando as contas principais? Então, tem esse lado positivo que eu queria comentar, né, dessa possibilidade da gente trazer ciência para o povo, né, para as pessoas que estão na rede social, né, e elas entenderem que isso é importante, e elas entenderem que essa é a única maneira da gente enfrentar um desafio desses, né. A Ana está comentando a velocidade que as coisas foram feitas, né? Todo mundo está acompanhando essa história absurda da cloroquina, né? De um presidente querer que um medicamento seja administrado, né? Da onde saiu isso? Isso é um absurdo absoluto, né? E as pessoas têm que entender isso, né? As pessoas têm que entender os medicamentos que estão sendo testados, os mais de 150 medicamentos
que estão sendo testados nesse momento, né? Alguns em fase clínica final, né? Os testes estão sendo feitos, os testes com a cloroquina, com a hidrocloroquina, já foram feitos, né? Ontem, eu não sei se vocês têm acompanhado as lives que estão acontecendo, né? Mas ontem à tarde a gente teve uma apresentação da Academia Brasileira de Ciências, né? Que o Marcos, como é o nome dele mesmo? O Marcos, eu até anotei aqui para não esquecer, o Marcos Lacerda, né, que é pesquisador lá da Fiocruz de Manaus, né? Manaus foi pega de surpresa, né? É um dos epicentros, né, dos casos de Covid. Manaus, o Marcos estava comentando ontem, foi o lugar onde mais se testou cloroquina, porque a cloroquina é usada para malária, né? Então, faz anos que eles usam, eles conhecem a cloroquina, eles já testaram em Covid, eles já viram que não funciona, né? Nosso governo fica surdo para essas coisas, né? E aí a gente fica batendo em ponta de faca, né? E tentando convencer as pessoas, calma, né? Confie na ciência, né? A ciência vai resolver, não tem outra saída, né? Tem um comitê científico que fala, olha, não dá para sair ainda, não dá para sair do isolamento. E a gente tem um governo irresponsável que fala, dá sim, vamos lá, né? Tudo isso, né, faz a gente refletir nesse novo interesse das pessoas por novo, entre aspas, né, interesse das pessoas por ciência e mostrar que isso é política, sim, né? A ciência e a política estão relacionadas, sim, né? E a gente precisa brigar pelas coisas científicas, né? A gente precisa que as pessoas confiem na ciência, a gente precisa de cientistas no Ministério da Saúde, né? Hoje à tarde teve outra apresentação da Academia de Ciências do Estado, né, onde o Drauzio Varela estava falando, né? Então ele estava comentando isso. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve 13 ministros da saúde, né? Nesse governo já teve 3. Como é que pode? A média de permanência dos ministros lá é de alguns meses. Todo mundo aqui, a Ana é a atual vice-diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 6 meses, ela não sabe nem onde é a porta da sala dela. É um ministério, né? Então, a gente precisa entender essas coisas e a gente precisa falar disso. E eu gosto de falar disso. Quem me conhece, eu estou xingando todo mundo, mas eu gosto de fazer isso, né? Mas então eu queria começar com esse discurso, né? E dizer que a gente aqui, eu sou do Instituto de Química, né? Eu sou químico inorgânico. O que o químico inorgânico tem a ver com a história da Covid, né? A gente tem um grupo de pesquisa, aqui atrás de mim vocês estão vendo um pôster do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INFO, o Instituto Nacional de Fotônica. Então, a gente trabalha com fotônica, interação de luz com a matéria, né? Interação de luz com a matéria para fazer os materiais que geram luz, para fazer os materiais que conduzem a luz e para fazer os materiais que detectam a luz. Então, a gente usa a luz em aplicações que vão desde energia até medicina, né? Então, isso é o grande campo da fotônica, né? Esse Instituto Nacional, que tem um cartaz aqui atrás de mim, é formado por pesquisadores do Brasil inteiro, né, dedicados a essa área da ciência, né? Dentro da medicina, o que a gente faz são materiais luminescentes, ou seja, eles emitem luz, numa ampla faixa do espectro, desde o ultravioleta até o infravermelho, né? Então, esses materiais servem como marcadores, né, marcadores em experimentos de imageamento, né, em medicina, de diagnóstico, no caso da Covid, né, ou terapia. São os materiais que a gente chama de teranóstico. Né? Então, um material que vai gerar luz na proximidade de um tumor e por algum mecanismo, ou por temperatura, ou por ativação que a gente chama de terapia fotodinâmica, né? Ativação da produção de espécies reativas, fazer a terapia. Né? Então, a química inorgânica e a medicina tem tudo a ver, né? Na nossa brincadeira diária, a gente costuma dizer
e a medicina, eu incluiria a farmácia também, Ana, são sub-áreas da química inorgânica. É verdade, porque, na É claro verdade, É que todo verdade, estudo de luz a Adoro gente utiliza adoro nessas máquinas que eu acabei de provocar. falar. Então, né? então, a gente faz isso em relação ao Covid, né? A gente, são os sensores, que eu vou colocar, entre aspas, aqui, meia boca, eu vou deixar a Ana para explicar o que eu estou chamando de meia boca, que são os sensores de detecção rápida, né? Uhum, Esses sensores que a Ana utiliza, essa metodologia que a Ana utiliza com o seu maquinário fantástico lá na farmácia, que é o PCR, né? Ele identifica a carga viral, vê lá quantos vírus tem, né? Em outras palavras. Nós não fazemos isso, né? Nós fazemos os sensores que detectam o anticorpo, né? Então, é o que a gente chama de detecção rápida, né? Na beira do leito. Então, você vai lá, faz um teste rápido, como esses testes de gravidez, né, que a gente uhum, compra. Então, você sabe se a pessoa tem um anticorpo. É a informação que a gente obtém, né? Agora, se ela é assintomática e tem um anticorpo, se ela já teve a doença e tem um anticorpo, ou se ela tem um anticorpo e ainda não teve a doença, a gente não tem a menor ideia, né? entendi. Na, 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 no trabalho geral envolvendo a Covid, né, essa informação é necessária, né? Uhum, Que faz isso, não só aqui no Instituto de Química, claro, a gente tem uma interação muito forte com a professora Helenice Defune, lá da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Ela é que fornece os anticorpos, por exemplo, para a gente, né? E a professora Marli Moraes, que é da Unifesp de São José dos Campos. Então, é um trabalho interdisciplinar, né, que é impossível de fazer num lugar só, né, e essa é outra característica dessa ciência importante, né. Hoje você não faz nada sozinho no seu laboratório, né, você precisa exatamente. de pessoas de áreas diferentes, né, conversar com pessoas diferentes e tentar agir da melhor forma possível, né, desde da detecção até a terapia. Então, Uhum, você me perguntou como é que funcionam os métodos de detecção. Eu tinha uhum, conseguiu aqui carregar, né, nessa plataforma que a gente está usando aqui, a gente não conseguiu carregar aqui uma aplicação de PowerPoint, eu tinha preparado alguma coisa para explicar isso, né? Mas acho que uhum, né, a Ana consegue, né? A gente então faz esses sensores mais simples de detecção rápida, que servem para detectar a presença do anticorpo. O anticorpo só está lá se o organismo viu o antígeno, né? Se ele uhum, viu o vírus, ele produz o anticorpo e a gente detectou o anticorpo, né? Então, uhum. essa é a informação básica que esses detectores, detecção rápida, que a gente chama, é para isso que eles servem, né? Tá. Esse é um método. Agora, eu acho que esse do PCR, a Ana pode falar com um pouco mais de Tá capsaicina. bom. Exatamente, do PCR era a próxima questão mesmo, né? Primeiro, a questão, antes de complementar do PCR, eu queria saber se os testes rápidos que são feitos aqui são o IgG e o IgM, se são esses testes rápidos, e se derem positivo, já significa que a pessoa tem a doença, e, além disso, depois que faz o teste rápido, por que que deve fazer o PCR? E se Tá. esse PCR é o mesmo PCR que faz quando a gente está com alguma infecção que não se sabe de onde vem, e aí o médico pede, tem que fazer um PCR, se é o mesmo. É bastante Tá. coisa, né, Ana? Eu vou pegar um gancho na fala do professor, que é muito importante. Eu vou por essa vibe, tá, professor? Tá. Então é o seguinte: essa ciência que o professor colocou não está distante desse público que nós temos hoje, tá? Eu sou farmacêutica, bioquímica, né? E a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é tudo na área de biotecnologia diagnóstica. Então, eu entrei muito próximo, né, desse mundo da quimiluminescência, né? Trabalhei já com fotônica para atividade antimicrobiana, mas
esse mundo do diagnóstico, que utiliza essa tecnologia que o professor colocou, e que é um mundo que está muito próximo desse público. Eu vou explicar, vou tentar simplificar para ficar bem acessível para todos, tá? Esse mundo, ele trabalha, né, com o que a gente chama de biomarcadores, né? Para esses marcadores luminescentes, para a área diagnóstica, tá? Porque eu não vou falar de fotônica nem de outros marcadores. Vamos falar de marcadores para diagnóstico, porque nós estamos pensando agora no diagnóstico COVID, né? Essas tecnologias que as máquinas hoje oferecem, né, com a tecnologia da luz, né, da quimiluminescência, trabalha sempre com o suporte, que é o antígeno ou o anticorpo. Então, vamos falar o que é um antígeno. É o vírus, né? E suas proteínas que apresentam as suas sequências para as células do sistema imune. Algumas células do sistema imune fazem uma fagocitose, que é comer o antígeno total, né, o agente, ou então elas simplesmente fazem uma leitura de proteínas, tá? Algumas proteínas, elas se apresentam de uma forma tão completa para essas células que essas células as reconhecem como proteínas imunodominantes. O que é uma proteína imunodominante? É quando a sequência dela é perpetuada nessa leitura feita pela célula, e a célula consegue marcar um anticorpo, desenvolver um anticorpo, ou seja, uma molécula que consegue se ligar de forma muito específica àquela história da chave e fechadura, né? E esse anticorpo se liga a essa proteína, em pontos chaves dessa proteína, né? E ela é imunodominante quando essa resposta é exacerbada. Então, por exemplo, uma célula faz a leitura da proteína e perpetua a síntese desse anticorpo, tá? Essa perpetuação pode ser para sempre mesmo, ou não, ou temporária. Mas quando faz essas moléculas anticorpos, fazem de duas classes, IgG e IgM. Primeiro faz IgM, né? A IgM é uma molécula anticórpica de fase aguda, de presença, né? De presença inicial. Aí essa leitura é feita de uma forma mais detalhada pela célula, e aí sim forma IgG. Quem aparece primeiro? IgM. Só que a leitura é tão rápida que um anticorpo IgM, ele não é tão específico. Então, como marcador de doença, ele não é muito bom. Mas, um tempo depois de apresentado esse antígeno, essas proteínas desse antígeno, a IgG é uma boa leitura. Então, ela pode sim durar um tempo melhor, um tempo maior, capaz de deixar uma marca. Esse anticorpo é uma marca, né? Então, essa proteína imunodominante pode ser um marcador antigênico, e esse anticorpo produzido contra essa proteína lida pode ser um anticorpo marcador. Então, esses dois marcadores a gente utiliza como a base para mostrar uma reação. Como é que mostra a reação? Através da luz, né? Então, associando o antígeno ou o anticorpo com essas luzes, né, com essas substâncias fluorescentes que o professor trabalha, né, nós temos, então, uma reação real, uma marcação, né, da presença de um patógeno através da emissão de uma luz de um marcador direto ou indireto. O direto é o próprio patógeno, ou a proteína do patógeno, ou indireto quando eu tenho um anticorpo contra aquele patógeno ou a proteína. Todas as nossas máquinas, inclusive quando se trabalha não só com proteínas, mas com RNA ou DNA, que nesse caso, o SARS-CoV, o SARS-CoV, né, 19, que é o nome do vírus. É outra coisa que eu queria colocar em observação aqui. Todo mundo fala, SARS-CoV. COVID é o nome da doença, né? Sim. E SARS-CoV é o nome do atual vírus. Tem uma família enorme de SARS, né? Tem uma família enorme de vírus, de coronavírus, vírus aviários, vírus suínos, vírus humanos, vírus, né? Agora, esse humano adaptado, que recebeu o número 19, porque apareceu em 2019, né? Mas quando a gente vai falar do vírus, é SARS-CoV-19. Então, se for o SARS-CoV-19, a gente detecta através de um marcador ligado a essa luminescência, substância fluorófora, né? E acende o patógeno. Ou então acende um marcador indireto, que pode ser o anticorpo ou o antígeno, e todas as máquinas trabalham dessa forma. Nesse caso, esse vírus é de RNA. Tecnologia PCR, tá? O que é PCR? Polymerase Chain Reaction, né?
Então, é uma reação da polimerase em cadeia. Que polimerase? A polimerase que faz a síntese de cópias de DNA ou RNA, né? Se for DNA, é uma polimerase, se for um RNA, uma transcriptase, tá? Então, nesse caso, é RNA. Então, essa enzima vai amplificar as cópias desse RNA. A gente tem um molde, pode ser o molde de um gene específico e único, tá? Ou pode ser um marcador indireto, por ele não ser tão específico, você vai precisar de mais sequências do genoma desse vírus. Nesse caso, você pode ter múltiplos alvos ou um alvo comum, um alvo único, aliás. Então, tem duas plataformas que estudou essas reações. Uma da Alemanha, que é chamada do Protocolo de Berlim, que é um único alvo, e uma dos Estados Unidos, que tem 3 alvos. Então, eles pegaram 3 pedaços do RNA, né? Um que codifica uma proteína específica, que é a spike, que é uma proteína imunodominante, marcadora. Todo vírus desse tipo tem, e é específica. Ou então, no outro protocolo, tem 3 alvos. Uma proteína do capsídeo, uma proteína do envelope e uma proteína nuclear. Então, eles pegaram 3 proteínas diferentes para ter uma especificidade melhor, baseada em 3 marcadores. Tanto faz o protocolo de Berlim, que é um único alvo, ou o protocolo dos Estados Unidos, do CDC, que são 3, tem a mesma sensibilidade, especificidade e segurança, tá? Colocando nessa máquina, quando você faz a reação, o mix de reagentes num tubinho, você coloca as celulinhas da boca do paciente, então tem lá a coleta orofaringe, com aquele suave comprido, entra pelo nariz, vai lá na garganta, é uma coleta horrorosa, né? Dá vontade de espirrar, dá vontade de vomitar, dá vontade de tudo, porque tá entrando um treco estranho, né? Então, é um suave próprio para captar células dessa mucosa. A gente sabe que a sensibilidade do método necessita de 10 a oitava vírus para cada 10 a oitava células para cada 1 ml de secreção, para ter uma carga viral suficiente para ter a segurança da positividade, da sensibilidade do teste. Então, eu preciso de 10 a oitava células contendo partículas virais. Quantas eu não sei, mas eu preciso de 10 a oitava células nessa secreção. Aí vem essa celulinha, ponho num tubinho, levo para o laboratório, faço uma extração de lise, né, dessas células, exponho o vírus, né? Com a exposição do vírus, eu também faço a lise viral e obtenho o RNA. Tudo isso é um robô que está fazendo. Então, no primeiro momento, essa amostra da orofaringe chega lá no campus da Unesp, na farmácia, no laboratório NB3, onde o vírus está na sua forma infectante, na sua forma contagiosa, né? Para isso, eu preciso de um laboratório que a gente chama de nível biológico máximo, que pode ser o 3 ou o 4. Eu tenho o 3. Quando eu montei esse laboratório, era para fungo, não para vírus, tá? Então, essas partículas virais manipuladas, né, esse material todo tem um aerosol muito concentrado. Então, eu precisava de um fluxo de ar contínuo, sendo aspirado de baixo para cima, que é o que a gente chama de nível biológico 2 ou 3, ou até 4, né? O 4, você não pode respirar o ar da sala, tá? E o 3, você faz uma sucção em 30 atm, que é a pressão que suga o ar para fora, só que dá dificuldade respiratória. A gente, quando tá lá dentro, você não consegue ter o ar entrando no nariz, porque 30 atm é um fluxo tão grande que tira o ar do seu nariz para não entrar o vírus, né? Não é um ar respirável, um ambiente agradável. Tanto é que no começo, o professor Paulo Inácio, que é o que faz esse procedimento lá dentro, né? Ele fica apático, porque não oxigena muito, que tira o ar da gente, né? Que é para o vírus não entrar. Bom, então eu precisava de uma estrutura dessa, que a gente já tinha. Então, imediatamente a gente disponibilizou essa estrutura somente para receber a amostra, tá? Então, quando chega essas amostras, a gente tem um computador com um código de barra que a gente vai pondo o registro de código de barra no computador, já vai o nome do paciente, o telefone, o CPF, tudo para um sistema, e aí é processada essa primeira parte. Esse robô, o que ele faz uma pré-lise, tá, dessas células, e depois a extração do RNA do vírus. Então, são 2 fases de extração, a pré-extração, a pré-lise e a extração do RNA. Quando o material genético está processado num tubinho, aí sim é colocado numa caixa e só o material genético é levado lá para o C8, o laboratório, CRD. Lá,
nós temos as máquinas de amplificação por PCR real-time, que vão... Por que real-time? Tempo real. O que significa isso? Quando o RNA é colocado, o RNA do vírus é colocado num tubo, contendo os moldes do transcrito, né, do gene, do fragmento daquela proteína, como molde, ela vai flanquear a proteína inteira. Conforme vai flanqueando a proteína inteira, uma emissão de luz vai ocorrendo. Então, o número de vezes que essa proteína é lida, em termos de transcrito, RNA, tá? Que é o RNA do vírus, e o marcador é a spike, por exemplo, que é a proteína imunodominante, a marcadora específica, o número de vezes que ela é amplificada corresponde a uma carga viral, certo? Então, essa luz é emitida através da detecção de um laser, né? E vai, então, subindo a emissão dessa luz que corresponde à quantidade proporcional de vírus. Por isso que chama tempo real, porque amplifica cópias do RNA marcador do vírus, que significa transcrito da proteína, tá? Daquele fragmento que está lá, que foi obtido pelo número X de vírus, e vai amplificar proporcionalmente a quantidade de vírus. Então, aí o que você tem? Uma carga viral proporcional à quantidade de cópias amplificadas, tá? Que são sintetizadas. E a luz que o professor trabalha, né? Esses quimioluminescentes, substâncias quimioluminescentes, elas são ativadas com o laser da máquina, né? E cada vez que amplifica uma sequência ou uma base, cada vez que aparece um A, um T, um C, um G, se for RNA, um A, um U, né? Aquela basezinha, lembra do DNA e o RNA? Cada vez que cada basezinha dessa é colocado lá, o laser atravessa, acende a luzinha, sobe o gráfico de amplificação com a luminescência que foi produto da amplificação. E tá ouvindo, né? Tá? Agora voltou. Sim. Tá. Então, eu vou continuar. A base vai acendendo essas luzes através desses o laser passa, excita a luz acende. E aí vai amplificando. Esse é o... Tá? Isso a gente já tem, essa tecnologia bem estabelecida. O que a gente necessita é de mais marcadores. Então, mais estudos da área da proteômica, que é a minha área de excelência, né? Eu estudo proteômica por isso. Eu estudo proteômica por quê? Porque eu quero ver todas as proteínas de patógenos durante a interação com o pulmão, para eu desenvolver novos marcadores diagnósticos e novos alvos terapêuticos, né? Então, essas tecnologias são essenciais para a gente desenvolver formas diagnósticas muito precisas e muito específicas, tá? O outro lado é o antígeno. Então, agora eu falei do PCR, vou falar do antígeno. Agora você me perguntou do teste rápido. Então, é o seguinte, nós não temos teste rápido na Unesp, tá? Aquele teste rápido comprado em farmácia, a gente não está executando. O que nós fizemos com a ciência do professor Sidney? Nós pegamos um aparelho de quimioluminescência, pegamos a proteína SARS, que é a proteína spike, né, SARS, que é a proteína do vírus, que nós compramos, porque, por incrível que pareça, gente, a ciência ela é tão vasta, tão maravilhosa, nós já temos um catálogo de proteínas do vírus para comprar, tá? E temos também peptídeos à disposição de uma empresa alemã também liberou um catálogo de peptídeos, de proteínas, de muitas proteínas do vírus, para a gente montar as reações que a gente quiser. A ciência, ela voa em velocidade da luz, tá? Mas é claro, usá-la com muita parcimônia e consciência e com calma é necessário. Ela é rápida, mas ela não pode ser colocada à disposição da vida humana de forma muito rápida, que foi o que aconteceu com aquele artigo da Lancet, né, que foi suspenso, foi tirado da publicação por conta de precipitações. A ciência, ela voa, mas não é para colocá-la no seu uso na mesma velocidade, né. Então, o que nós fizemos? Compramos a proteína, né, e não é uma só, nós vamos começar com uma, e vamos testar a sensibilidade e a especificidade, nós montamos um painel, tá? Então, esse painel é o seguinte,
O paciente vai no laboratório, ele vai colher sangue, punção sanguínea normal, e vai fazer sorologia. Então, a partir do soro do sangue do paciente, nós vamos procurar anticorpos. Então, como nós temos um antígeno nessa plataforma, através de uma quimiluminescência, que é a mesma reação que eu acabei de explicar, só que agora com o antígeno, então nós vamos acender o IgG e o IgM, tá? Então, o que significa isso? Se o paciente tem IgM e IgG, a IgM é inespecífica, não podemos fechar um diagnóstico de presença do vírus, tá? A IgG é mais específica, mas para ela ser bem específica, precisa ter tido um tempo de leitura dessas células para produzir IgG específica. Então, é aconselhável que IgG seja detectado após 15 dias do desaparecimento dos sintomas, tá? No PCR, a gente aconselha que 5 dias de sintomas eu tenho uma carga viral suficiente naquelas células da mucosa para ter um sistema de detecção confiável. Então, o que a gente fez no protocolo, que a gente mandou, inclusive, para as 24 cidades do município, da regional, só vai colher material de orofaringe quando o indivíduo tiver com 5 dias de sintomas, salvo quando tem agravamento, né, uma patogenicidade muito alta, sintomas clínicos gravíssimos, aí tem que correr com essa coleta. Mas se é um paciente que está com sintomas, vamos dizer, de médio para brando, né, 5 dias de sintomas característicos, com ou sem febre, tá, a gente já faz a coleta, porque vai ter, provavelmente, uma carga viral suficiente. Nesse caso da sorologia, para a gente detectar IgG, que é um anticorpo confiável, específico, então nós temos que esperar os sintomas passarem. Provavelmente a carga viral já foi eliminada, né? Provavelmente, porque tem outras perguntas aqui que depois eu vou falar sobre recidivas e reagravamento, né? E aí, provavelmente, esse indivíduo já tem IgG. O que significa esse resultado? Que ele teve ou contato ou uma carga suficiente para estabelecer a infecção. O estabelecimento da infecção não quer dizer que vai ter sintomas, aí tem os assintomáticos, tá? E um assintomático transmite o vírus da mesma forma que um sintomático. E não existe mais uma relação clínica, tá? Uma correlação clínica com a carga viral. Nós já vimos cargas virais baixíssimas no quantitativo pelo PCR, com sintomas absurdos e morte. Nós tivemos, a semana passada, um menino de 12 anos que foi a óbito por hepatite. O vírus estava no fígado, ou seja, um tecido atípico. Provavelmente os receptores foram adaptados para a adesão desse vírus nesse tecido. Não é um mutante. Provavelmente é uma adaptação de tecido. Não podemos dizer que isso é uma mutação do vírus. O vírus, ele tem múltiplas ligações, tem adesinas, né, no seu envelope, no seu capsídeo, que podem ser expressas e se combinar com o tecido do hospedeiro de múltiplos órgãos, tá? Isso acontece muito com fungos também, causando infecção sistêmica, não só pulmonar. E aí, então, a gente viu uma carga viral baixa, com uma hepatite que ia para uma cronicidade, mas esse vírus não causa doença crônica, esse vírus tem um fitness muito rápido, e esse fitness rápido impede que ele cause uma doença crônica, tá? Então, também não pode contar com a historinha do IgG por muito tempo, porque ele não é um vírus de doença crônica, ele é um vírus de doença aguda. Ou ele leva à morte, ou ele é resolvido, tá? Então, nós vimos que de 2.500 testes que nós fizemos, quando nós estávamos, a semana passada, com 10% de positividade, nesse grupo de 10%, a maioria que foi hospitalizado não tinha uma carga viral alta. Tá? Então, o comportamento do vírus é estranho. Então, nós temos 2 diagnósticos lá que a sorologia, a gente está fazendo testes. Eu acredito que essa semana nós fomos para 30% de positividade, nós vamos ter um N mais confiável para testar a especificidade da nossa sorologia da quimiluminescência com a IgG, a detecção de IgG, tá? Então, são 2 tecnologias que eu contei aqui para vocês, aproveitando a resposta de 2 questões, utilizando a ciência do mundo do professor Sidney, né? Então,
uma parte dessa ciência atende uma tecnologia maravilhosa, que é o diagnóstico, utilizando a quimiluminescência para COVID e utilizando o PCR real-time também, tá? Ai, Ana, obrigada por responder, porque isso era uma dúvida de vários alunos, né? Vários alunos perguntaram isso para mim, inclusive no particular, e eu falei, não, assiste a live que ela vai responder sobre isso. Agora, mudando um pouquinho, Sidney, outra coisa que também ficou com muitas dúvidas, né? Os alunos tiveram muitas dúvidas, e não só alunos, alguns familiares, foi em relação ao uso do álcool gel, porque como, né, foi falado, não, o álcool gel tem que ser utilizado, porque, né, na falta de água e sabão, o que vai ser resolvido, né, para que o vírus, né, pelo menos, ou minimize, ou mate o vírus, é o álcool gel, e esse álcool gel era carregado para todo lado, e inclusive deixado no carro, a exposição de sol. Aí foi visto, né, que explodiria. Então, eu queria que você comentasse algo sobre isso, Sidney, se realmente o álcool gel deixado dentro do carro pode explodir mesmo, ou se isso foi mito, ou se isso é mito, tá? Queria que você falasse um pouco. Não, não é mito, não. Pode pegar fogo. Tem duas coisas aí, né? O álcool, essa panaceia do álcool gel, né, que se estabeleceu, isso já dentro do protocolo de desinfecção, né, o álcool, uma concentração de 70%, né, é que é usado para essa finalidade, né? Sim. Então, ele tem que ser nessa concentração, não pode ser numa concentração menor, como o álcool para limpeza que a gente encontra no supermercado, e nem numa concentração maior, que é o álcool 95 graus, né, GL. E muito menos álcool de bomba de posto de gasolina, né? Então, tem essa preocupação com qual é o álcool que está sendo usado para se produzir, né? Eu acho que tem uma pergunta que você me passou que falava da produção caseira, né, de álcool gel. Não aconselho, não, né? Assim, a gente no Instituto de Química né, tem um grupo de pessoas lá se dedicando a produzir álcool gel para distribuir na cidade, né? Já foram produzidos mais de 3 mil litros de álcool gel e distribuídos em instituições da cidade, até de fora dela, né? E você tem que ter autorização da Anvisa, né, do CRQ, tá certo? E o álcool tem que ser monitorado, né? Aqui no Instituto de Química a gente tem o laboratório de combustíveis, né, que analisa o álcool nos postos de combustíveis. Então, o álcool é certificado por esse laboratório, né? Então, toda a produção foi feita no Instituto de Química. Isso em relação já à produção caseira, né? Isso, Carro tem duas coisas, né? Araraquara, num dia quente, a temperatura dentro do carro, você deixar a garrafinha de álcool gel dentro do carro é perigosíssimo, né? A temperatura num dia quente, com o carro no sol, chega facilmente em 60 graus dentro do carro, né? sim. Suficiente para botar fogo naquele álcool gel. Mas aí tem um dado interessante que também muita gente pensa que é mito. Nenhum líquido pode ser deixado dentro do carro, nem água, né? Existe esse perigo. Muita gente pensa que é mentira, não é, não, né? Uma garrafa de água plástica dentro do carro, e a luz do sol incidindo diretamente nela, ela pode ter o que a gente chama de efeito lupa, né? A água dentro da garrafa, ela concentra os raios solares num ponto, como uma lupa, como uma lente, né? E aí colocar fogo no estofamento do seu carro, se a garrafa estiver em cima do banco, né? Então, respondendo a tua pergunta de maneira mais ampla, não deixa líquido nenhum, não, dentro do carro, e muito menos o álcool gel, que é inflamável, pega fogo, né? Então, Sim. é isso. É isso. Ô, Sidney, eu vou aproveitar esse gancho só para a gente fazer a outra pergunta, que seria em relação, como que seria feita essa desinfecção das superfícies com o uso do álcool gel, né, ou
água sanitária, que também tem sido bastante utilizada, né? Você faz a desinfecção por quanto tempo? Qual que seria essa garantia de que realmente você fazendo a desinfecção, utilizando esses produtos, realmente o vírus morreu? Então, como que seria feito isso para você ter certeza? Em relação às superfícies, né, dependendo da, já se tem isso estabelecido, né, dependendo da superfície, o vírus pode durar alguns minutos, algumas horas, né. Uhum. Então, em relação à higiene pessoal, muito mais do que o álcool, né, o álcool gel é importante, ele é eficiente, é a água com sabão, né. Uhum. Não, isso eu acho que também existe uma certa confusão, né. O melhor método para desinfecção das mãos é água com sabão, certo? Uhum. Então, esse é um outro lado positivo dessa confusão toda, né? As pessoas estão lavando a mão, né? As É. mãos. Porque as pessoas não lavam as mãos Antes não ocorria, né? por alguns minutos, né? Existe lá uma orientação, quantos minutos, quantos segundos você tem que ficar embaixo da torneira esfregando a sua mão com água e sabão, né? Sim. O álcool gel também, né? O álcool nessa concentração de 70%, ele destrói, né, o vírus, a parede proteica que envolve o vírus, né? A membrana, né? E tem que ser nessa concentração, né? Essa mistura de álcool e água que é importante para esse efeito, né? O álcool puro, por exemplo, não tem esse efeito, né? Então, essa desinfecção pode ser feita com água e sabão, pode ser feita com álcool gel, e em casa, né, acho que também já entrando numa questão que você mencionou, né, a água sanitária, né, Uhum. sanitária, que é o hipoclorito, né, para os estudantes aí do curso de Química, eles sabem isso, né, a água sanitária que a gente compra no supermercado, né, o Varec, o Cândida, tem vários nomes, né, é uma solução de hipoclorito, de sódio, né, e o hipoclorito em água reage com a água, né, e forma o ácido hipocloroso. E o ácido hipocloroso é um oxidante muito forte, né, ou seja, ele tem esse poder oxidante, é usado como alvejante, né, se cair na roupa colorida, ela fica branca, né, ele ataca moléculas orgânicas e destrói o pigmento, né, então é um oxidante bastante forte, né, por conta disso, então, ele é o melhor agente sanitizante para casa, para piso, para móveis, né? E aí o problema é a segurança, né? Então, ao mesmo tempo que é excelente para essa finalidade, né? A gente usa a água sanitária em limpeza de banheiro de casa numa concentração baixa, né, 2, 3% a concentração de hipoclorito na solução, e usa também, por exemplo, em piscina, né? Em piscina a concentração é mais alta, né? É o que gera o cloro, né? Entre aspas, dentro da piscina. Então ele é muito bom, né? Ao mesmo tempo é muito perigoso, né? Por causa disso mesmo, né? Então, já entrando na outra pergunta, das misturas que a gente faz em casa, né? Não mistura, né? Então, a gente tem uma química fantástica em casa, né? Eu sou professor de química, para mim, o melhor laboratório é dentro de casa mesmo, né? Está se deliciando com esse isolamento, fazendo reação aqui em casa, né? Então, o armário de produtos de limpeza é um laboratório químico fantástico, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar consciente que você não pode misturar, né? Então, misturar hipoclorito com vinagre vai dar errado, tá certo? Misturar hipoclorito com álcool, né? Esse poder oxidante do hipoclorito vai oxidar o álcool, né? Vai formar aldeído, vai formar outras espécies que são tóxicas, né? Você pode formar a reação com vinagre, você pode formar ácido peracético, que é um oxidante fortíssimo, né? Que a gente usa em desinfecção hospitalar, né? Por causa desse poder oxidante fortíssimo, né? Então,
esses são os produtos que a gente usa, né, para desinfecção e para limpeza, que são eficientes, devem ser utilizados, né, mas com cuidado, né? O álcool, voltando à sua pergunta inicial do álcool gel, né? Passar álcool na pele não é a melhor estratégia, né? Então, o álcool gel, ele é gel, né? Porque ele tem ali na mistura ingredientes que vão suavizar um pouco a sua pele, né? Então, o álcool glicerinado, o álcool gel, né? Tem polímeros ali na composição que não vão deixar o álcool desidratar a sua pele, né? Então, isso vale para o álcool, isso vale para a água sanitária também, né? A gente vai passar isso na pele, né? Então, tem que se tomar cuidado com isso, né? E quando é a mesma regra do laboratório, né? Se não sabe o que é, não mexe, não Não usa, é? não mistura, né? Não faz isso, né? Não faz isso que você vai fazer errado, como dizia a minha avó. E aí vai se machucar, e vai se intoxicar, né? Então, no caso da água sanitária, só complementando, a indicação é a gente passar a água sanitária no local limpo e depois limpar com bastante água, né? Depois enxaguar a região com bastante água e depois secar. E só depois que estiver seco você volta a usar aquele recinto, né? Porque ele é muito tóxico, né? Para o nosso sistema respiratório. Sim. Uhum. Eu tenho que agradecer muito vocês, mas a gente está chegando já em 1 hora de live. Não sei se acredita, passou muito rápido e não conseguimos sair, acho que das 3 primeiras questões, talvez. Então, assim, eu até faria um novo convite para vocês, para a gente tentar continuar essa discussão, uma próxima oportunidade. Mas eu queria que antes a gente fechasse essa live com vocês falando como que vocês acham que o técnico em química e o técnico em farmácia pode contribuir nesse contexto todo que nós estamos vivenciando. Então, não sei quem quer começar. Aí, se quiser ser a Ana, depois o Sidney complementa, para a gente finalizar, porque senão vai ficar muito extensa a nossa live, né? E aí fica um convite para uma próxima live, a gente pode combinar. Bom, eu acho que o técnico, né, na área de farmácia, ele tem uma contribuição multidisciplinar. Ele pode trabalhar, por exemplo, nas tecnologias de desinfecção, nos sistemas de ventilação, nos sistemas físicos de desinfecção, no controle de qualidade dessa desinfecção. Então, assim, o sistema físico de desinfecção, ele precisa de testes biológicos. Então, assim, pensando em pesquisa, novas tecnologias e inovação, seria essa área que ele poderia mais contribuir. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vou contar um segredo assim, mas não é para mandar 1 bilhão de currículo lá, não, tá? Nós precisamos de técnicos, assistentes nessas áreas lá dentro do nosso laboratório, tá? Nós contratamos, nós temos uma empresa, né? Às vezes a gente terceiriza o RH para contratar estagiários para estagiar nessas áreas. Lá dentro daquele laboratório, nós temos diversas passagens, desde a da desinfecção, esterilização, preparo de material, preparo de reações, coletas, né, coletas de materiais biológicos. Então, por exemplo, quando a gente vai receber 200 amostras genéticas de pacientes, tem toda uma infraestrutura, uma logística lá dentro, que muitas vezes são eles que poderiam estar trabalhando nisso. Então, assim, eles não podem assinar um exame, né, e nem poderiam assinar a responsabilidade técnica de uma tecnologia ou de uma aferição biológica de eficiência, né, de eficácia e segurança, né, mas auxiliar nessa etapa, né, nessa corrente, né, nessa logística toda, são etapas de um processo complexo, multidisciplinar, tranquilamente, tá? Então, eu vejo uma área para eles, uma quantidade de atuações enorme. Essas áreas são potencialmente imensas, tá? Para explorar, para estágios, para atuar profissionalmente como assistentes. Por exemplo, o professor Paulo Inácio, a cadeia de tecnologias que ele desenvolve lá para chegar nos resultados
é absurda. Então, em todas as etapas desse processo, esses profissionais são muito úteis e podem desenvolver, sim, inovações muito interessantes na área de farmácia. Maravilha. Sidney, então vamos lá, os técnicos em química. Mesmo, acho que os técnicos em química e farmácia competem no mercado, né? É Mas verdade. na linguagem do futebol, né, os técnicos são os caras que carregam o piano, né? É o cara Exatamente. do time, né? É o cara que está ali fazendo as formulações e tomando conta dos equipamentos e das técnicas, né? Também, compartilho aí a propaganda da Ana, né? A universidade é um excelente lugar para o pessoal fazer estágio, né? Então, bom, a Patrícia sabe isso lá na Química, né? Ela veio de lá. Sim. Então, eu acho que são muito importantes, né? Acho que são profissões que têm futuro, obviamente, né? E que são necessárias, né? Para carregar esse piano aí dos laboratórios. Né? E só para completar, Sidney, a sua fala, os nossos técnicos em química, quando eles necessitam fazer estágio, a gente tem parceria com a Unesp, vários vão para o Instituto de Química, já alguns estagiários na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e parceria com a Uniara. E é onde eles ficam, como eu disse para a Ana anteriormente, encantados com essa área da pesquisa, né, com essa área que é tão inovadora, que é diferente, que é algo diferente para eles, né? Então, eles realmente têm acesso a outras coisas que eles nunca viram no curso. Então, isso motiva demais. Então, a gente sempre procura, né, fazer essas parcerias para agregar mesmo ao curso, né? Então, é muito bacana mesmo. Então, eu gostaria... Eu lembrei uma coisa que eu até anotei aqui de falar, que era o perigo dos produtos químicos que a gente usa em casa, né? Eu citei o vinagre e o hipoclorito, mas eu quero citar também água oxigenada, né? Tem muita gente que tem a mania de misturar água oxigenada, né? Agora há pouco do ácido peracético, não é a reação do hipoclorito com o vinagre, é da água oxigenada, né? Água oxigenada com vinagre, né? Você pode produzir ácido peracético, que é perigoso, né? Porque é um oxidante bastante forte. Né? É isso, eu lembrava que tinha faltado alguma coisa na história. Não, pode complementar. Então, ó, vai ficar um convite aqui ao vivo. Eu espero que vocês aceitem, porque a gente está tendo muitos comentários que o pessoal está gostando demais da live, né? Mas eu sei que vocês estão bem compromissados, por isso que a gente, né, tem que encerrar mesmo. Mas fica um convite, eu vou entrar em contato novamente. Quem sabe a gente consegue marcar até para a semana que vem, inclusive que é dia do Químico no dia 18, que é quinta-feira. De repente a gente tenta fazer no dia 18, se vocês puderem, tá? Mas eu entro em contato certinho para a gente continuar aquelas outras questões, porque ficou um monte de questão, né? Um monte de pergunta aqui, eu tô vendo no Facebook, um monte de gente comentando, tá muito bacana mesmo, um monte de questão, então daria pra gente discutir melhor, né? Eu acho que ficaria, agora, pessoal, agora que a gente já conseguiu lidar, né, com a internet, já aprendemos, aí ficaria melhor a gente discutir mais. Ah lá, tá todo mundo falando, precisamos repetir. Então, ó, vocês não vão ter como escapar, a gente vai repetir. Patrícia, o pessoal me perguntou se tem algum canal direto para tirar dúvidas. Nós temos uma comissão local, tá? Essa comissão local é do campus de Araraquara, envolve as 4 unidades, Química, Farmácia, Letras e Odonto, tá? Então, nós temos no Facebook da faculdade mesmo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas ou da Odonto, as informações estão homogeneizadas. Essa equipe, esse comitê, uniformizou essas informações e estão no site tanto da farmácia, quanto da letras, quanto da química e da odonto. Então, pode entrar no site da faculdade e no site da Unesp também, na página geral da Unesp, também tem um comitê geral da Unesp que pode tirar dúvidas e tem uma série de informações muito importantes para a população. Então, pode entrar em contato, ou por telefone também, eu estou à disposição, pelo telefone 3301-6887, que é a minha mesa da vice-diretoria. Eu atendo e eu dou atenção. Tá bom? Que legal.
Ai, muito bacana, adorei, gente, gostei demais. Eu tenho que agradecer muito mesmo vocês. Eu fiquei muito, como eu disse no início, muito feliz, lisonjeada por vocês terem sido tão receptivos, né? O Sidney eu já conhecia, né? Apesar de não ter sido meu professor, mas a gente sempre se cruzou, né? Então eu já conheci o Sidney, a Ana não, e me recebeu muito bem. Então, assim, eu só tenho que agradecer. E eu vou entrar em contato com vocês, caso vocês possam, para a gente fazer uma nova live no dia 18. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente, muito obrigada, viu? Um Obrigada a abraço a vocês, foi um vocês. prazer. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.